The Boys está acabando. Foram 7 anos de sátira violenta, política e super-heróis com sérios desvios de caráter. A quinta e última temporada estreou em 8 de abril e vai terminar em 20 de maio. 8 episódios, um final de série e uma enxurrada de opiniões divididas nas redes sociais. E nesse vídeo eu vou passar episódio por episódio trazendo o que aconteceu, o que funcionou e a minha opinião sobre tudo que aconteceu de errado antes do último episódio. No primeiro episódio, a gente tem um avanço de 1 ano desde o último episódio da 4ª temporada. O Homelander tá no controle de tudo, fazendo presente de marionete. Rio e Leitinho, em francês, estão presos naqueles campos de concentração. E o Bruto, a Químico e a Anne estão escondidos planejando o próximo passo. E o episódio já começa com a Anne finalmente expondo o vídeo do voo 337. E aí já começa o primeiro problema da temporada. Os roteiristas demoraram só 5 temporadas pra soltar o vídeo. E em todas as temporadas passadas, essa era a maior arma contra o Pátria. Ele morria de medo desse vídeo porque ele sabia que ele ia perder toda a sua popularidade e o amor dos fãs. Eles demoraram tanto pra fazer algo com esse vídeo que a história já tinha ido pra um caminho totalmente diferente e ele já não fazia mais nenhuma diferença na trama. Então, usaram a saída mais fácil: falar que era IA. E ainda tem gente por aí que disse que isso foi genial. Mas será mesmo? Ficar 5 temporadas inteiras ameaçando o Pátria com esse vídeo só pra trama dar tantas voltas no mesmo lugar que não tem mais nenhuma importância significante na narrativa. Isso é ser genial? Mas pro final do episódio, os The Boys se reúnem no campo dos Luz Estrelistas e a proteção divina do roteiro age mais uma vez. Eles não são desmantelados pelo Pátria assim que encontram com ele. E eu até perdi a conta de quantas vezes isso já aconteceu. No mínimo umas 3 por temporada, chutando baixo ainda. Esse é o problema de você colocar humanos normais contra humanos superpoderosos. E tava tudo bem fazer isso, desde que eles encontrassem maneiras inteligentes de derrotar os super-humanos. E a série era pra ter sido sobre isso, sabe? Mas infelizmente os roteiristas não são tão inteligentes assim. E nos quadrinhos isso não acontece, porque os The Boys se injetam com o V e se tornam super-humanos também. Então não é como se a cada capítulo eles precisassem de uma proteção divina do roteiro, igual acontece aqui na série. E a melhor coisa desse episódio foi a conclusão do arco de redenção do Trem-Bala. Ele salva o Huey e só é pego pelo Homelander porque ele desvia de uma mulher atravessando a rua. E essa cena mostrou que ele estava disposto a correr o risco de perder a vida do que repetir seu erro do passado. O vírus finalmente está pronto depois de uma temporada inteira, e o grupo dos The Boys precisam testar em algum super, e eles decidem que o sortudo da vez é o Super Pedra, porque ele é quase tão durável quanto o Pátria. Mas temos que comentar como isso é feito de uma forma boba e infantil. Um vírus que supostamente é de alto contágio é solto em uma casa que eles vedaram ali por 30 minutos. E é isso, a própria série não dá o devido valor nos seus arcos mais importantes, como é o caso do vírus. E o pior é que eles ainda subestimam a nossa inteligência. O ponto alto do episódio acontece quando o Soldier Boy aparece de novo. Um dos melhores personagens da série tá de volta. O Pátria descongela seu pai para rastrear os The Boys e ir atrás deles. Bom, o vírus funciona no Super Pedra, e no processo o Soldier Boy é infectado. E finalmente o francês e a Químico se tornam um casal oficialmente, que já era para ter acontecido desde a temporada passada, mas decidiram do nada que o francês era gay. Chegamos no episódio 3, e aqui foi um bom episódio no geral, talvez o mais equilibrado da temporada até aqui. Ele consegue mesclar ação, tensão, política e momentos de caráter que funcionam bem individualmente. O problema é que quando você junta tudo isso, você começa a enxergar os padrões que The Boys não consegue escapar. A melhor cena do episódio talvez tenha sido a do Ryan, sendo espancado pelo Homelander. A cena em si é brutalmente eficaz, dá pra sentir o impacto e a brutalidade toda. O problema é o quanto que o personagem do Ryan fica perdido. Novamente ele fica entre Butcher e Homelander, como um peão no tabuleiro. A série não consegue realmente avançar com ele. E por falar em personagens que giram em círculos, vamos falar dele, Butcher. Os roteiristas simplesmente não sabem o que fazer com ele até hoje. Em um episódio ele é um monstro, no episódio seguinte ele é um cara que hesita, e seria legal vendo ele ter essas duas versões, porque o Butcher do início era assim. O problema é que agora já não faz muito mais sentido. Ele fica nesse morde e assopra com o Ryan há 3 temporadas já. O destaque do episódio foi a captura do Stan Edgar. E olha, ele é um dos personagens mais inteligentes que a série já criou. Cada cena com ele tem peso. A sequência da captura funciona muito bem e coloca as peças em posições para algo maior. Mas adivinha só? Ele tá de volta. O ciclo infinito de The Boys. E funciona assim, eu vou te explicar. Toda temporada, sem falhar, os The Boys têm um plano. O plano dá errado, e aí eles precisam descobrir uma saída alternativa forçada, que parece costurada às pressas, só pra garantir que a história avance mais uns 2 episódios antes do próximo obstáculo artificial. E o episódio 3 é basicamente isso. O Soldier Boy é imune ao vírus, porque ele carrega o V1 no sangue, a fórmula é 10 vezes mais poderosa que o composto V padrão. Tudo já é muito previsível. E isso fecha a porta que os The Boys acharam que tinham aberto. Pronto, plano destruído. Vamos pro próximo.
E aí entra o novo objetivo do Patra. Ele quer o V1 para se tornar imune também, transformando o vilão mais poderoso da série em algo completamente inexpugnável. E o que isso significa? Significa que agora os The Boys precisam impedir o Patra de conseguir o V1, enquanto ainda tentam descobrir como parar o Homelander, que se imunizado não pode ser derrubado nem pelo vírus, que era o plano inicial deles. O episódio mistura desenvolvimento de Annie com o pai e a tentativa de conexão com o irmão, referências a Bombsight e Stormfront, que apontam diretamente para o spin-off Vault Rising. O desenvolvimento de personagens desse episódio só vai fazer sentido completo no spin-off, e numa temporada final, isso é um problema sério de prioridade narrativa. Eric Kripke respondeu publicamente às críticas chamando a série de tapa-buraco. Vocês estão assistindo a série errada, se espera uma batalha épica a cada episódio. Seria até uma defesa válida, mas que não responde à pergunta real. Que uma temporada final tá gastando tempo fazendo propaganda de outro produto. E é como se a gente realmente quisesse uma batalha épica a cada episódio. Na verdade, a gente só queria uma narrativa bem alinhada, sabe? Coisa que não tem acontecido. E para exemplificar melhor isso, tem duas situações que mostram o que deu errado. O episódio traz um encontro com o Queen, e tem uma cena que resume bem o problema de ritmo da temporada. O Leitinho toma um tiro e não acontece nada. Como assim ele toma um tiro e tá de boa? Tem um momento no episódio que vai incomodar qualquer pessoa prestando atenção. Lembra da primeira temporada que os garotos tinham toda uma tensão de se esconder do Patra? Afinal, o cara tem super audição e visão de raio-x? Então, isso acabou. Os boys estão gritando e o Patra tá do lado de fora e ele simplesmente não escuta nada. Beleza, o episódio prossegue e o Soldier Boy consegue prender o Patra numa câmara de urânio. Que vale lembrar, é exatamente o tipo de coisa que enfraquece um super desse nível. E o Butcher tá ali, cara. A janela tá aberta e ele simplesmente vai embora. Deixa o Patra lá, enfraquecido. A série deu uma oportunidade de ouro pro Bruto. E é desperdício em tempo real. E parece que nesse momento eles só querem manter o vilão vivo por mais episódios. Soldier Boy e Capitão Pátria continuam atrás do V1 e se encontram com Maratona para descobrir alguma informação sobre o Bombsight. E a Sábia finalmente revela o plano ridículo dela: ficar lendo livros num bunker enquanto acontece uma guerra mundial entre humanos e supers. É sério isso. Mas tirando esse detalhe, o episódio foi realmente legal, com o reencontro do elenco de Supernatural, Sam, Dean e Castiel. Também tiveram outras participações especiais, como Seth Rogen e o McLovin. O McLovin chamando o padre pra fumar maconha foi realmente engraçado. O problema foi que o Eric Kripke criou uma expectativa enorme nos fãs, dizendo que o Sam e o Castiel teriam papéis importantes na temporada. Não foi bem isso que aconteceu, né? Eles todos morreram nesse mesmo episódio. E mais uma que não passou desse episódio também foi a Firecracker, sendo empalada bem no finalzinho, porque o Patra queria ser um deus e ela ainda não tinha muita certeza se acreditava nele. Agora os The Boys estão indo atrás do Bombsight para recuperar o V1 antes do Soldier Boy e do Pátria. E aparecem alguns figurões, como o próprio Bombsight e o cara que roubou a cena, a lenda. A cena dele com o Capitão Pátria foi realmente muito boa. Mas como nem tudo são flores, na verdade se teve alguma flor nesse episódio foi só essa mesmo. E se liga nisso, porque mais pra frente vai ser importante, tá? No começo do episódio, a Bashley lê a mente do Soldier Boy e conta pra Sábia que ele sente orgulho do Pátria, mas não quer que ele saiba disso. Dito isso, ainda nesse episódio, o Profundo mata o Noir de um jeito ridículo, um fio de microfone e um canivetinho. Cara, o Noir que tomou tiro de ponto .50 e 12 e não teve nenhum arranhão. E aqui foi morto por uma faquinha de passar manteiga no pão. Tá de sacanagem. E se você me dissesse que ele usava aquela armadura do Duna, eu acreditava. Será que nessa cena esqueceram que ele voava também? Na verdade, os roteiristas esqueceram de muita coisa, né? Porque não usaram a narcolepsia do Noir, por exemplo, como pretexto pro Profundo se aproveitar disso e aí sim matar ele de um jeito coerente. E o pior de tudo pra mim é os roteiristas que insistem na ideia de que o Soldier Boy amava a Tempesta. E eles querem que a gente acredite nisso de todo jeito. O problema é que nem o próprio personagem acredita nisso. O Soldier Boy odeia nazis, mas provavelmente os roteiristas esqueceram disso também. E lembra que eu falei daquela cena da Sage com a Bashley? A Sábia ignorou todo o diálogo e a cena, e simplesmente quando eles acharam o Bombsight, ela chamou o Soldier Boy. O problema é que o Soldier Boy entregou o V1 pro Pátria, e ela ainda fez cara de surpresa. E agora vai me dizer que você não sabia desde o começo que o Soldier Boy estava ajudando o filho? A Ashley já tinha te falado. E essa é mais uma volta que o roteiro tá dando. Eles demoram a temporada toda pra fazer o vírus funcionar, e agora o Pátria é imune. E outra coisa bizarra que aconteceu na luta final desse episódio foi a Geisha Dourada, namorada do Bombsight, impedindo a Químico de apanhar pra ele com seus poderes. Quando o Soldier Boy chega e quase empala o Bombsight, ela literalmente não faz nada. Eram tantas incoerências de roteiro pro episódio que resolveram melhorar, fazer isso na mesma sequência de cena. E eu não sei como ainda consigo ficar impressionado com os roteiristas dessa série.
A sensação que eu tenho sobre esse episódio é que ele não devia ser o penúltimo, talvez o quarto, no máximo o quinto da temporada. As coisas estavam andando bem devagar, cara. Os roteiristas perderam muito tempo com fillers, piadinhas sobre piroca e gente sangrando pelo rabo. É incrível como deixaram o Soldier Boy ter tanto tempo de tela só pra congelar ele de novo, sem ter nenhuma luta foda contra o Pátria, pelo menos. Foi só um mata-leão e valeu. E a sensação que passa é que ele veio pra temporada só pra divulgar o spin-off que será lançado. Inclusive, o ator do Leitinho, Laz Alonso, curtiu um post no Instagram que chamava Problema Soldier Boy. E pra você ver, nem os atores ficaram satisfeitos com a série. E falando no Leitinho, teve aquela luta contra a Shelline. E ele trocar de igual pra igual com ela no X1 é mais uma prova que a escala de poder dessa série é uma das mais inconsistentes já criadas. O Profundo foi banido do mar e tá proibido de pisar na água. E se ele fizer isso, os peixes avisaram que vão matar ele. E também anularam as 2 temporadas de Gen V, fazendo um retcon nos poderes da Marie. E tudo isso aconteceu em um diálogo de 2 minutos com o Leitinho e a Luz Estrela. E o pior de tudo é que a Anne, mesmo com o histórico inacreditável de perder pra todo mundo que ela enfrenta, fala que a Marie é fraca demais e não tá pronta pra lutar. E isso depois de derrotar um dos supers mais apelões que já foram criados para as séries, o Godolkin. E também teve a cena mais aguardada dessa temporada, a icônica cena da Casa Branca dos quadrinhos. Que durou o quê? Apenas 3 minutos. O Homelander senta na cadeira do presidente e mata um cara que ninguém nem sabe quem é. E outra, isso serviu pra quê? Ninguém liga pra aquele presidente. Nos quadrinhos, essa cena era o fim do mundo, cara. Um momento que tudo desmoronava de vez. Pegaram a imagem mais pesada dos quadrinhos e fizeram algo totalmente esquecível. Aí também teve a desculpa pra todos os planos da Sábia falhar. E foi uma coisa bem Disney mesmo. Quando eu escutei isso, eu não acreditei, cara. Ela simplesmente não conseguia prever as pessoas porque o amor deixava elas imprevisíveis. Parece até piada. A saída que eles conseguiram para derrotar o Pátria era reproduzir os experimentos russos do Soldier Boy na Químico. E agora ela tem aquele poder de explosão que vaporiza o V no sangue dos supers. O mais engraçado disso é que ela precisava ser exposta a uma enorme quantidade de radiação com urânio. E a única proteção que o francês tinha para fazer isso com ela era uma parede de vidro e um óculos. E demorou exatamente 39 episódios para finalmente alguém do grupo dos The Boys morrer. O francês não sobreviveu. Ele teve que se sacrificar para salvar a Químico do Pátria, que ao longo desse episódio descobriu onde eles estavam. E foi uma pena que o Pátria voltou a dar medo só no penúltimo episódio da série, porque aquela cena dele com o francês foi realmente boa, tensa e assustadora. Infelizmente, pro último episódio de The Boys, sobraram muitas coisas pra eles resolverem, e vai ser difícil conseguir fechar todos os arcos e tramas do jeito que essa série merecia. Bom, o final a gente já sabe que não vai ser isso tudo, né? Afinal, vai ser mega rushado.